E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Romanos capítulo 4, versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Grande Pai, como mortais necessitamos de Ti, até que sejamos revestidos daquele novo corpo, quando este der lugar para o incorruptível, o imortal. Mas enquanto estamos neste corpo, estamos aqui dependendo de Ti. Pedimos que o Senhor ajude sua igreja, e a nós, que abrimos nossos lábios para falar das verdades deste tempo final, que o grande Consolador possa entrar em cena e fazer com que as palavras sejam vivificadas ao ponto de edificar a fé de cada um de nós, para a glória do seu nome. Amém, Senhor. Amém. Esperando pelo impossível. Bem, vamos a esta meditação dentro da mensagem do profeta, parágrafo 109. Hoje tem se cumprido esta escritura. Agora, nós concordamos em que as condições de Sodoma se encontram no mundo hoje em dia. Todos podemos dizer amém com respeito a isso, porque todos o cremos. Também todos podemos dizer amém quanto à condição espiritual da igreja natural de Laodiceia. Podemos reconhecer os sinais e também que todos os sinais estão cumpridos. A igreja está em Laodiceia. Sabemos que o mundo está numa condição sodomita. Amém? Porém, onde está o sinal de Abraão? Em cada ponto que pararmos, nós temos aqui uma explanação, porque a gente pode dizer amém vendo as condições da igreja natural em Laodiceia.
Você vê a condição natural da igreja, ela é morna, ela nem é fria nem é quente. Isto você pode dizer amém, está cumprido. Isso é uma parte da Escritura que já está feita, certo? Aí ele diz, podemos reconhecer os sinais também, que já estão cumpridos. Os sinais que manifestariam neste dia. E a igreja de Laodiceia, e sabemos que o mundo está na condição sodomita. Ele diz amém. É tudo cumprido. O amém quer dizer assim seja, ponto final. É a última palavra da sua oração. É o amém, é o término, é o fim de tudo. Então nós podemos dizer amém, porque o mundo está nesta condição sodomita. Quer dizer, tudo já se cumpriu. Você não vai esperar. Isso é no tempo do profeta, irmãos. Se você olhar direitinho, faz 40 anos que o profeta pregou isso. Não fica de um jeito só. Isso aconteceu parcialmente. Não, aconteceu tudo. No tempo do profeta, aconteceu tudo. O profeta veio no final do 2º milênio. E nesse final, sabe, porém, nos últimos dias. Irmão Branham diz que isso é os últimos 2000 anos. Os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. É o caráter do povo desse tempo de 2000 anos. Agora, isso cumpriu no tempo do irmão Branham. Nós já estamos vivendo o tempo mais decadente. Hoje está pior do que no tempo do irmão Branham. Mas se você olhar pelo desenvolvimento do mundo, você vai ver que isso tinha que acontecer na América primeiro, para depois acontecer aqui. Porque a maldição, a sujeira, chega no país, como chega a bênção. Mas caminha como o sol. E no tempo do irmão Branham, estava cumprindo o entardecer deste sol. Tudo estava cumprindo ali. Então o que Deus tinha que fazer, estava fazendo, e o que o diabo tinha que manifestar, o seu último cartucho, ele jogou naquele dia. Foi tudo no tempo do profeta. O que eu quero que vocês vejam, que São Lucas 17, 26 a 30, perdão, não é para hoje, foi lá atrás. Não é a escritura que você fica dizendo, essa escritura vai acontecer, vai cumprir. Não, já passou. Essa já cumpriu. Você não fica esperando o Filho do Homem outra vez. Ele já veio. Essa manifestação foi no tempo do profeta. Agora, como nós estamos vivendo 40 anos depois, é porque o desenvolvimento do nosso país, ele está demorando exatamente o tempo do juízo, que já era desenvolvido na América do Norte. No entardecer, é país de primeiro mundo, e nós estamos para chegar lá ainda, no primeiro mundo. Estamos chegando no primeiro mundo. E aí, quando você chega no país de primeiro mundo, é desenvolvimento, a ciência desenvolve tudo, mas também o caráter cai, tudo é uma desgraça. Piora tudo. Naquele tempo tinha mais erros entre homossexuais e lésbicas lá atrás do que aqui, há 40 anos atrás. Agora, hoje, está aqui. Por isso o profeta pregou, naquele tempo que a coisa estava podre. Aqui, ainda não estava. Entende? Ia começar a ficar podre. Agora é que nós estamos vivendo no tempo daquele juízo que caiu na América naqueles dias. Por isso o irmão Branham teve que vir duramente contra a televisão, seus programas, né? A questão não é o aparelho em si. Eu, quando criei nessa mensagem, eu achava que não devia nem chegar perto do aparelho. Em 1972 para 73, achava, deixa esse negócio no canto, porque a gente não tinha luz do assunto como era. Certo?
Mas a questão não é o aparelho em si, a questão é a programação. A questão não é nem você em si, a questão é a programação que está dentro de você. Tem uma programação ruim e uma programação boa dentro de você. Acho que muitos de nós somos os irmãos notícias. Só conta que não presta. É difícil falar uma coisa boa, porque o que dá ibope é contar notícias ruins. Não é notícia boa. É aquele que chega primeiro no acidente. É o que conta primeiro as coisas. E muitas vezes o crente está desse jeito. Mas só conta o que não presta. Ele não conta boa coisa. É como o irmão só olha naquele outro irmão que é um barco furado. Você viu o que fez a irmã fulana, o irmão Beltrano? Você viu o que fizeram? Mas olha o tipo de vida que eles viveram. Só o barco furado não pega um irmão que chega ao porto seguro. É difícil. Mas esses espíritos estão na igreja até hoje. E continua ainda, porque vamos olhar muito mais os barcos furados que estão indo a pique do que aqueles barcos que estão lutando e chegando no porto seguro, chegando a salvo. Então, o tempo que nós vivemos, para falar da vida espiritual e do natural, você vai ver que 40 anos atrás, isto estava na América do Norte. Depois de 40 anos, isso está no Brasil. Porque o sol se pôs na América do Norte. Isso quer dizer, luz não teve na Alemanha. E é interessante. Mas por Zacarias 14, 6 e 7, na Alemanha não houve luz, na Inglaterra não houve luz. E no início, na América do Norte, não houve luz com os pentecostais. Mas a Bíblia diz, em Zacarias 14, 6 e 7, que era um dia sombrio. Nem dia, nem noite. Era. Mas no entardecer haverá luz. Aí o entardecer foi o irmão Branham nascendo na América do Norte. Ali era o entardecer. É que houve luz. As outras eras, que começou com Lutero, Wesley e Pentecostes, não era luz. Era um dia turvo. Você não sabia decifrar. É dia ou noite? A Bíblia diz nem dia nem noite. Era aquela coisa mista. Mas quando veio o entardecer, houve luz. Aí o que é luz? Luz é Zacarias 14, 7. É um profeta nascendo na América do Norte. Isto que é Zacarias 14, 7. Certo? Era um profeta nascendo ali. Isso já aconteceu. Se falar para você, tem luz na América hoje. Não. O profeta era a luz daquele dia. O profeta saiu, só ficou escuridão na América do Norte. Tanta escuridão que isto comprovou pela queda de sua moeda, que o irmão Branham disse que naquele tempo eles já estavam vivendo de impostos que iriam arrecadar dentro de 40 anos. E o irmão Branham falou tão certo que hoje a nação está caída. E a vida espiritual? Acompanha. Você vê o natural, o monetário, natural, e você vê o espiritual. Eu apenas prego baseado naquilo que o profeta ensinou. Eu não tenho muita experiência. Eu sou por dentro de notícia, eu sei isso, sei aquilo, eu escuto muita notícia para mim saber. Você vai saber notícia do quê? Você vai saber que deu acidente. A maioria de coisas que as pessoas sabem é isso daí. Vai contar para você, sabe o que aconteceu? Ou explodiu um carro, capotou. É difícil. A moral decadente. A igreja do jeito que ela está. Que tipo de vida tem a igreja? E o que você espera numa hora dessa? No tempo do profeta, o que eu peguei esse título aqui, esperando pelo impossível, era no tempo do profeta.
Nós estamos do outro lado. No tempo do profeta, agora nós estamos do outro lado da América. Se a luz no entardecer deu no tempo do nascimento do Mombrana, no entardecer do ministério de Mombrana, ele diz na mensagem do sinal: este é o entardecer da minha mensagem. O meu entardecer, o entardecer do Evangelho, o entardecer da minha mensagem. Isto era a mensagem do sinal, já em 63. Ele revelou os selos e ele foi mostrar que aquela hora era meia-noite. Ele diz: à meia-noite, o sétimo anjo virá uma voz clamando, e a voz era do sétimo anjo. Aí vem o esposo, à meia-noite. Isto aconteceu tudo naquele tempo do irmão Branham. Porque agora, quando Cristo vier para arrebatar sua igreja, ele não vem mais na terra. Por isso a igreja tem que ter uma mensagem que a leve ao encontro dele nos ares. Ela tem que ter esta mensagem. E esta mensagem é os 7 trovões. Os 7 trovões é para subir o eleito, levá-lo para o céu, tirá-lo da posição natural, política, igrejeira, aqui da terra, e te levar a uma fase espiritual. E se você entender o que é isso, é assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando você está sentado em lugares celestiais, você vive uma vida espiritual que a sua família não entende. Agora, eu quero te dizer, a família não entende porque muitas vezes a gente é chato, fala demais em casa, e acha que isso é cristianismo. Cristianismo é falar. Não, cristianismo é viver. Você vive de uma tal forma. Jesus não foi de ficar falando muito. Ele não foi nem de sorrir. O profeta pregou sobre isso. Os apóstolos não eram homens de muita palavra. Mas um dia Pedro pregou 15 minutos e batizou quase 3.000 pessoas. 15 minutos de pregação. Isso nós, como pregador, nós faz 40 anos. E tem uns que têm ministério para batizar 3.000. E quem não tem? E nem nós, assim. Certo? Vamos ser realistas. Mas foi 15 minutos de pregação. E saber que aqueles 15 minutos que ele pregou, naquele dia salvou aquelas pessoas. Mas aquela pregação, hoje, não te levaria ao rapto. E naquele dia foi o maior pregador, mas não leva ao rapto hoje. O profeta diz, aquela mensagem de Pentecostes não serviria hoje. Nós sabemos disso. Agora, por quê? Porque temos algo maior. Paulo, Pedro e os demais, eles não tiveram os mistérios revelados. E com mistérios ainda na Bíblia, você hoje não pode ser raptado. E se o crente não tiver mistério revelado na vida dele, também não vai no rapto. E para saber de mistério, precisa ser pessoa sábia. Não, precisa ser Pedro. Precisa ser Zaqueu. Precisa ser Maria Madalena. Precisa ser o ladrão da direita. Não é grandes pessoas eram Anás, eram Caifás, não ficaram sabendo de nada. Não receberam a mensagem daquele dia. E hoje é a mesma coisa. Não é ser grande desta forma, mas é estar num nível espiritual onde você pode ver as coisas acontecer. Irmão Brana diz, creio que é na mensagem, falando sobre Jezabel. Ele diz, olha, quanto mais alto a gente está em Deus, mais a coisa se vê pecaminosa. Porque se você estiver na altura imoral da família, da cidade, do estado, do Brasil, ou seja, de qualquer país, naquela altura você não vê. Tudo é normal. Falar palavrões é normal. Você está vivendo na altura da família, dos palavrões. Mentira é normal. Você está vivendo à altura. Adulterar é normal. Você está vivendo à altura do mundo hoje.
Homem viver com homem, mulher com mulher, é normal para o mundo hoje. Por quê? É a altura que as pessoas se encontram. Elas não subiram em Deus, elas estão paradas da altura do mundo. E da altura do mundo elas ficam. Elas não podem ir mais além, elas não podem ver a coisa pecaminosa. Irmão, se nós não subirmos na vida espiritual, nós não podemos ver que o que nós fazemos está errado. O que pensamos está errado, o que falamos está errado. Sabe como você condena a si mesmo e luta contra a sua natureza? É quando você sobe um pouquinho acima da sua natureza. Se você estiver na altura da sua natureza, está tudo bem. Se a sua natureza é aquilo, aquela vida lambona, não passa daquilo, mas se subir um pouquinho acima da sua vida, daquilo que você vive, do cotidiano, e se você subisse no espiritual, aí você olharia e dizer, Osmar, irmão, o que você fala está ruimzinho, sua língua está ruim, sua vida está ruim. Mas eu tenho que subir acima dos meus pensamentos, acima do que é ser um ser humano. E para subir acima disso, eu tenho que ter uma mensagem que me leve mais para cima. Foi por isso que Apocalipse 4 diz, sobe aqui e te mostrarei as coisas que hão de suceder depois destas. E não somente Branham. Nós vamos pregar. William Branham subiu, meus irmãos. Ei, glória! Quer dizer, então William Branham vai ser arrebatado. William Branham foi arrebatado em vida. Ele não vai ter nem dificuldade de subir, William Branham. Porque ele foi arrebatado em vida do Monte Pôr do Sol. Ele subiu 48 quilômetros sem avião, sem preocupar com a gravidade. Subiu 48 quilômetros. Ficou em cima daquela nuvem, ao lado do sétimo anjo, que ele falou que era o mais robusto, o mais brilhante. Estava ao lado dele, que era o anjo dele. Você só fica perto do seu anjo. Branham saiu da terra, lá no Monte Pôr do Sol, e subiu aqueles 48 quilômetros, que ele disse que estava aquela nuvem formada a 48 quilômetros de altura. Ele estava para encontrar com o seu anjo. Se você tem um anjo de rapto, você vai ser raptado. Agora, você sabe qual é o anjo do rapto? Branham. Um pequeno mistério. O anjo do rapto. Se eu vivesse nos dias de Noé, lá atrás, se eu vivesse lá, eu ia ver que Enoque era o anjo do rapto. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Aí, também com Cristo eu quero andar tal qual Enoque andou. É bonito, mas era o anjo do rapto. O profeta diz, tem o anjo da tempestade, tem o anjo das enchentes. Aquele anjo que encheu o mundo d'água. Irmão Branham fala o nome dele, que eu não sei falar também, parece que é em inglês que ele não. Ele falou o nome do anjo, encheu o mundo d'água. É difícil. Agora tem o anjo do arrebatamento que eu estou preocupado. Porque nesta era eu só soube de um homem que desapareceu de cima do Monte Pôr do Sol, quando tinha vários irmãos com ele naquele monte. Ele desapareceu daquele monte. Dentro daquele dia. E quando ele voltou, ele diz, vamos a Jeffersonville e eu vou pregar a revelação dos 7 selos. Agora, ele tinha sido arrebatado, ele tinha subido, ele disse na mensagem. Falta de eu ter os parágrafos, acho que é 150 da mensagem com a atração sobre a montanha, e tem no 7º selo também. Ele diz, o anjo passou e me elevou, e eles não viram quando estávamos flutuando no ar.
Olha, eles não viram. Quando estávamos, ele colocou-se entre os outros anjos. Quando estávamos flutuando no ar, 150 mesmo, com a atração sobre a montanha. As pessoas nem perceberam. Nós temos um anjo de rapto. Sabe por que ele subiu? Porque ele foi obediente. Sabe quem vai no arrebatamento? Quem obedece. Sabe por que Brana subiu? Porque foi sincero. Sabe quem vai no arrebatamento? Quem é sincero. Sinceramente vivendo a vida com Deus. Não é aquela vida licenciosa, não. Vivendo a vida com Deus. Porque para pensar em arrebatamento, nós temos que pensar em alguém que já subiu nesse dia, que é tão impossível. É impossível subir, esperando pelo impossível. Era impossível um ser humano subir naquela altura de 48 quilômetros sem alguém o levar da terra, sem um avião ou qualquer outra coisa. Brana subiu. Ele foi levado nesta altura, porque ele aponta exatamente para um povo que vai ser raptado, não 48 quilômetros de altura. Ele pregou uma mensagem para te levar na glória. Ele subiu até ali, porque o nosso Criador desceu até 48 quilômetros de altura. Cristo desceu, anjo forte desceu, Apocalipse 10:1 desceu, até ali. Mas como ele não podia descer na terra, porque ele é espiritual, ele tinha que tomar o natural para ele pisar na terra. Foi por isso que ele levou Brana para aquela altura de 48 quilômetros, para ele descer em Brana. Então a gente vê ele subindo em Brana e descendo em Brana. Numa mensagem, uma Brana diz: aquele anjo me tomou e me suspendeu. Outra mensagem diz: os anjos me elevaram para a nuvem formada por eles mesmos. Quer dizer, os anjos. Tem que ter um anjo para te levar. E nesta era, Deus mandou um profeta que pelo menos já deu um exemplo para nós, que para rapto a única mensagem é esta, que te leva até lá. Ele tinha que subir para receber uma mensagem, para pregar essa mensagem, para que nós pudéssemos, ao crer nesta mensagem, irmos além de Monte Pôr do Sol. Irmãos, não vem com Monte Pôr do Sol hoje para mim, não. Hoje é tempo de túmulo de Jesus? Não, filho. Cidade de Jerusalém. Não me empolga nada disso. As pessoas dizem: oh, Jerusalém. Sim, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas o que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como uma galinha junta os seus pintainhos sob suas asas, e tu não quiseste. Oh, que vontade nos Estados Unidos. Isso é regredir, meu irmão. Você me desculpe se tiver alguém me escutando dos Estados Unidos. Pensar que ir aos Estados Unidos é ir numa grande coisa e é regredir. Deus veio de lá para cá e você vai voltar para lá. Oh, não se fala muito na Alemanha, na Inglaterra. Que João Wesley não podia. Me perdoe, muitas vezes as pessoas não podiam passar na praça, diz o profeta, porque os atos sexuais eram feitos em praça pública. A imoralidade em todo o país, que não levou a sério a palavra de Deus, a imoralidade chegou, degradou o caráter de todos. A política afundou, a igreja afundou. E não dar crédito à mensagem de William Marion Branham é o que já aconteceu nos Estados Unidos. Nós temos que contar deles. Oh, que coisa maravilhosa. Veio o Abraham Lincoln. Coisa boa. George Washington.
coisa boa, grandes homens. Finalmente, diz Brana, tivemos um Acabe. Tiveram grandes homens antes, mas no tempo de William Branham, ele disse, agora tivemos um Acabe. Que a mulher estava por detrás, dominando tudo. Oh, como a coisa aconteceu tão claro, gente. E o que você espera? Se você estiver esperando alguma outra coisa, eu quero olhar os dois lados. Que tem hora que você está esperando que isso aconteça, você está esperando pelo impossível. Não vai acontecer mais, já aconteceu. Se eu fosse agora nos Estados Unidos, irmãos, Estados Unidos hoje, para a mensagem, vamos falar claro, para a mensagem, Estados Unidos é história. Tabernáculo Branham, Estados Unidos é história. Sabe? Até o púlpito, a Bíblia do irmão Branham, em cima do púlpito, que na grande enchente de 33, é 33 ou 23? Me esqueço agora. Você sabe. Naquela grande enchente, a Bíblia ficou em cima do púlpito. Tem o púlpito lá hoje. É história. A ponte que foi construída e que caiu aquelas pessoas e morreram, que o irmão Branham contou de criança. Aquela ponte é história. As balinhas que o irmão Branham gostava de canela, que ainda são fabricadas no mesmo lugar. Nós temos um filme aí. Isso é história. Agora você fica só com a balinha de canela. Você fica com os testemunhos que Deus fez nos Estados Unidos, em Branham. Mas é história. Passou. Porque Deus veio de lá para cá. Oh, Deus veio do leste a oeste. Você não tem que voltar a oeste quando Deus já está do lado de cá para chegar no leste outra vez. Você tem que acompanhar Deus, a evolução espiritual, assim como a evolução natural. Você pode ver que a China está por todos os países. Você não entende porque coisa vem da China por R$1. E nós, há muitos anos atrás, nós tínhamos ditado, parece que veio da China. Hoje não é ditado mais, hoje é real. Hoje o CD vem da China, não tem cabimento. Pode vir da China. Aí você vê um brinquedinho por R$1,99. De onde veio? Vem da China. Mas nós não podemos fazer essas coisinhas aqui. Isso é para mostrar para nós que a nossa visão, a nossa atração está para o leste outra vez. Deus está chegando lá, no leste. A civilização caminha com o sol. E a China está mostrando isso para nós. E a igreja precisa caminhar na mesma civilização. A igreja tem que ver que Deus veio da Alemanha, passou para a Inglaterra, passou pelos Estados Unidos, atravessou o oceano, chegou no Brasil, e daqui ele está de volta ao leste outra vez, ele está chegando lá no Oriente novamente. Tem um tempo que nós vamos ficar gritando aqui no Brasil e Deus já saiu do Brasil. O povo está gritando América e Deus já saiu da América. O povo está louvando a Deus em Laodiceia e Jesus não está mais lá. Eu tenho Bíblia para isso. Apocalipse 3 mostra o retrato. Verso 13 ao 22 mostra o retrato da nossa era. Cega, nua, infeliz e não sabe, e eis que estou à porta e bato. Se Jesus está batendo na porta, ele está do lado de fora da era, e dentro da era, eles estão pulando e gritando, e Jesus, e Jesus, e Jesus, e Jesus daqui, Jesus dali, e Jesus, eu não estou mais não! Já saí daí! Eu tive meu tempo aí! Quando Branham esteve aí no início do seu ministério, eu esteve aí em Laodiceia, eu vivi aí, mas saí daí quando vocês rejeitaram a abertura dos selos. Eu saí de Laodiceia, estou batendo na porta.
E quem quiser cear comigo tem que sair de Laodiceia. Isto quer dizer, saia desse sistema evangélico do mundo inteiro. Fique só com a palavra. Isso foi o que o profeta pregou. Por isso o profeta não foi um denominacional. Que raiz tremenda nós temos ali. Mas o que você espera? Se você estiver esperando, você sabe que é a alegria de muitos. E que coisa maravilhosa quando alguém diz, olha, eu vou para a América. A gente admira, né? Se eu pudesse. Foi o tempo. Seu tempo agora no Brasil muito melhor. Você não percebe o trabalho de Deus. No tempo dos Estados Unidos, quantos luteranos dizem, Alemanha. A gente lembra de Lutero, que maravilha. Inglaterra. A gente lembra de John Wesley, que homem poderoso de santificação, de limpeza. Ao início do século XX, 1900, quando começou um avivamento pentecostal, e as pessoas gostam de olhar, ficar olhando para aquilo ali. E agora, depois que William Branham veio, Deus realizou os milagres para chamar a atenção do povo. E no final dos milagres, Deus veio com a mensagem e revelou os segredos. Ele começou revelando os segredos dos corações das pessoas, para depois revelar os segredos do coração de Deus. E eles captaram a revelação do segredo dos corações dos homens, mas não captaram a revelação do segredo do coração de Deus. A infelicidade do homem é não acompanhar Deus. Nós não temos uma carne no céu. Nós temos um Deus. Um que fez o caminho e diz, eu sou o caminho. Se você quiser ir para o céu, entra em mim, eu te levo lá. Eu não te mostro uma verdade, eu sou a verdade. Não estou para te mostrar uma vida, eu sou. Com ele era eu sou, tudo é eu sou. Não eu fui, nem eu serei, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele dizia, tu estás louco, não tem nem 50 anos. E disseste que viste Abraão? Antes dele existir, eu sou. Ele não diz assim, eu era. Antes que Abraão existisse, eu sou. O que você espera? Você esperar pela revelação dos selos é impossível. É impossível, esperando pelo impossível. Já foi revelado. O que você espera? Que a pessoa vê Abraão esperando pelo menino. O menino nasce e Abraão continua esperando. Abraão, você está fraco da cabeça. Tem problema mental. A igreja está demente. E não é a igreja do mundo, é a igreja da mensagem. É quem crê no profeta. A igreja perdeu o sentido, perdeu o juízo. Perdeu a capacidade intelectual, espiritual. Ela não consegue mais. Esperando por uma coisa que já aconteceu. Esperando pelo impossível. Que coisa. Mas quando ele estava esperando pelo impossível, Abraão estava esperando porque com 100 anos, como que um homem vai gerar filho? Uma mulher de 90 anos, como que pode ter veias lactantes para poder sustentar uma criança? Suas veias tinham secado. E Abraão creu. O que a Bíblia diz? A Bíblia é tão bela. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não tem nada, eu não tenho capacidade, minha mulher também não tem, o negócio é parar. Não, o menino vai vir. Mas você tem capacidade? Não. E a sua mulher? Piorou.
Mas Deus falou. Como Ele trabalha no impossível, eu creio nele por isso. Porque Ele faz o impossível. E é impossível as pessoas crerem. Só o eleito. É impossível as pessoas crerem que Brana revelou o 7º selo. 7 trovões. Novo nome. Terceira puxada. Completa. É impossível. E eu não estou esperando nesse impossível. Eu creio que o impossível já passou. Abraão podia pegar o nenê. E alguém dizia, e o menino? Aqui. E o 7 trovões, irmão? Isso aqui, ó. Olha o nenê. Olha o bebê. Olha a promessa encarnada. Abraão não enfraqueceu com incredulidade, vendo o seu corpo amortecido, e o de Sara também. O ministro vendo o seu ministério enfraquecido e a sua igreja, a Sara também, sem útero capaz de gerar. Mas se pelo menos cresce Abraão, hoje, Sara. Sabe por que você não crê? Porque você não é Abraão, você é Abrão. Não mudou o nome. Você não é Sara, você é Sarai. É contenciosa, contende com a palavra. Esse é o espírito da igreja desse dia. Esperando pelo impossível. O impossível já aconteceu. Estão esperando. Porque sempre eles viram, é impossível. Estão esperando. E o impossível já se tornou possível. E as pessoas não viram. Assim como Laodiceia, cega, nua, infeliz e não sabe, Jesus está do lado dela. E ela não sabe, ela festeja como se ele estivesse dentro. Ei, glória, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Laodiceia está assim, pentecostal está assim, Deus está conosco. Olha que grande movimento pentecostal nós temos no mundo inteiro. Olha o que nós somos, Deus está conosco. Faz 50 anos que Deus saiu deles. 50 anos. E eles não perceberam. Porque foi exatamente no tempo quando Cristo saiu de Laodiceia, foi que Cristo saiu do último movimento, que era o movimento pentecostal, e que completou com a primeira e segunda etapa do irmão Brana. Porque o verdadeiro ministério para apresentar assim, um pentecostalismo foi o ministério de irmão Brana. Porque ele diz, Pentecoste não são dons, Pentecoste é uma experiência. Pentecoste não denomina. E diz, eles provaram que eles não são genuínos pentecostais porque eles organizaram. Mas ali estava, ele diz, nós temos mais de 20 anos nesse ministério e nunca saiu uma denominação. Mas foi Brana morrer. Já levantou uma denominação lá de dentro do tabernáculo Brana. Levantou de lá. Para dizer, William Brana vai ressuscitar. A denominação teve que sair quando Brana expirou. Brana morreu, mas enquanto Brana está vivo, esse é o problema nosso também. É só a gente morrer, já vem um irmão e forma uma denominação dentro do tabernáculo Brana de Franca. Mas enquanto eu estiver de pé aqui, não há uma denominação. Mas é só morrer, filho. Só morrer. E sabe, tem hora que a morte é física e tem hora que a morte é espiritual. Irmão Brana foi morte física. Mas hoje a denominação entra conosco, os pastores, com morte espiritual. Porque não pode receber aquilo que Deus deu para o profeta, que é impossível a igreja receber aquilo. Só o eleito pode receber. É impossível uma pessoa que não crê receber aquilo. O próprio profeta diz que não pode esses sinais, esses mistérios, não pode ser revelado dentro destas denominações. Ele diz, não pode ser revelado. Irmão Brana não estava falando das outras denominações. Porque ali por perto dele estava cheio de denominações. Não podia ser revelado das denominações. Está sendo revelado ali Deus no homem. Enquanto Deus está no homem, dura quando o ministério do homem morre.
e ele não percebe. Isso é o que tem acontecido no mundo. E por isso as pessoas fazem festa. Vamos aos Estados Unidos, irmão. Sabe que a gente pega alguns filmes deles aí, irmãos que vão lá, oh, coisa maravilhosa. Eles chegam lá no tabernáculo vazio. Aqui, o púlpito onde os maiores sermões foram pregados por William Marion Branham. Bonito, mas não adianta nada. Virou história. Aí foram lá no Monte Pôr do Sol, no Quênia. Aqui foi onde a espada caiu na mão do nosso profeta. Ei, glória! O povo rejubila e não sabe o que é história. Se ele soubesse que a espada que caiu nas mãos do nosso profeta chamava 7 trovões revelados. Aquela espada que caiu na mão do profeta, que coube na mão dele, mas não cabe na mão de mais ninguém. Coube na mão dele. Se você quiser, vai na mão dele. E pega aquilo, pega essa revelação que foi pregada, que foi ensinada. Coube perfeitamente na mão do 7º anjo. A espada. Irmãos, vocês têm que notar que Deus deu visão para o irmão Branham antes. Mostrou essas coisas antes, mas um dia a coisa aconteceu com ele lá no Quênia. Ele não sabia o que era de ser uma visão, eu não sei. Eu só sei que caiu na minha mão. A coisa estava tão consciente. Era a espada caindo, o que era? Era a revelação dos 7 trovões, dos 7 selos. Aberta, a espada. A espada. Aí o povo fala, irmãos, a Bíblia. Até o judeu, porque o judeu sabe mais do que nós. Talvez você pegue essa Bíblia, você põe a Bíblia no colo, perto das partes íntimas. Um judeu não faz isso, não. Ele tem respeito pelo livro. O pior de tudo é desrespeitar a revelação desse livro. Não ter respeito pelo que Deus revelou nesse livro através das mensagens do profeta. É o pior que existe hoje. Mas as pessoas estão esperando por algo que já sucedeu. Eles estão esperando por algo impossível. Esperando pelo impossível. E só terminando aqui, porque Abraão estava esperando, mas ele creu, ele recebeu. E se tiver algum irmão, alguma irmã, que está esperando pelo impossível, a hora que escuta que o 7º anjo revelou os 7 selos, porque Deus deu para ele, a espada caiu, foi na mão dele, e nenhum seminário. Não desprezando, porque eu gosto muito de um homem letrado, uma pessoa que sabe conversar. Eu sou um caipira da roça. Tenho só 4º ano, primário. Eu gosto de ouvir gente inteligente, gente sábia. Eu gosto. Mas nunca encontrei uma sabedoria tão grande quanto a de umas pregaçõezinhas de um homem de 7º grau, chamado William Marion Branham. Nunca encontrei. E você toma isso daqui, quando você é imbuído com a mesma mensagem, os outros pensam que você sabe alguma coisa. Você estudou? Não. Sei nada. Faz que não, irmão Branham. Mas sobre o milênio, não sei nada sobre o milênio. O homem, quando ele abriu a boca para explicar sobre o milênio, está tudo clarinho. As pessoas não entendem, e nem no tempo do irmão Branham, e nem hoje eles estão entendendo o milênio. Eles não podem perceber as coisas. Quando haverá um milênio, 1000 anos de paz, haverá um tempo quando você não sofrerá mais, não terá mais problemas. Haverá esse tempo? Haverá um milênio. Mas não com esses governos naturais que nós temos na terra. Os ímpios não estarão nele. Nenhum perverso estará nele. Nenhuma pessoa que faz as coisas e a vontade do mundo e de Satanás estará nesse reino milenial do Senhor. Mas é Cristo e o seu povo, porque é ele como rei e a rainha é a esposa. A esposa é um povinho de todas as eras da igreja, que se reunirá naquele dia, não de todas as nações, hoje, não. Hoje eles pensam assim, não, no milênio, vai sobrar um pouquinho do Brasil, um pouquinho dos Estados Unidos, isso daqui vai tudo pegar fogo, filho. Isso daqui vai tudo pegar fogo.
Vamos avisando antes, porque Noé pregou 120 anos que ia chover e eles não creram e depois choveu. Agora nós, como igreja, temos uma mensagem, já faz 2000 anos que estamos pregando que vai pegar fogo. E até hoje não pegou. Alguns pontos que já pegaram, já é o suficiente para a pessoa se alertar. No nosso tempo é fogo, no tempo de Noé foi água, mas no nosso tempo é fogo. E não vai sobrar nada, não. A grande batalha do Armagedon, que acontecerá depois que formos arrebatados, então virá a grande tribulação, batalha do Armagedon e milênio. Aí que chegará o milênio. Mas quando chegar na batalha do Armagedon, então o povo morrerá com o fogo, que é a palavra, a espada que sai da boca de Deus. Isto é que acabará com tudo, purificará esta terra para um milênio que ainda não é novo céus e nova terra. O milênio será a santificação da terra, assim como na santificação foi tirado todo o mal de você, para que o Espírito Santo viesse e habitasse, o milênio será tirado todo o mal da terra, para que Cristo possa vir e habitar no milênio, depois da batalha do Armagedon. Aí, Apocalipse 19, vem o cumprimento, Cristo e os seus descendo do céu, em cavalos brancos, que é poder, poder de revelação, poder de trovões, poder de selos. Porque quem vai descer são exatamente os que subiram. Deus te ajude. Não posso te dar mais. Isso daqui eu creio que é o suficiente. É um pouquinho cada noite. Cada pregação é um pouquinho que Deus tem misericórdia e passa no tabernáculo do ano e fala assim, hoje derrama um pouquinho para esse povo aí. Derrama um pouquinho para eles aí. E sempre é derramado este pouquinho para nossa satisfação. Então, encerrando, não esperamos nada dos Estados Unidos para arrebatamento. As mensagens do profeta é a única coisa, só a mensagem do profeta. Porque não tem mais nada. Sabe o que é não haver mais nada? Tirou a mensagem do profeta dos Estados Unidos, acabou os Estados Unidos. Quando tirou o profeta de lá, irmãos, é juízo que vai caindo cada dia mais. Estamos vivendo um tempinho melhor no Brasil, mas devíamos reconhecer que esse tempo vai passar logo. Não é por causa de política, não. Vai passar logo, porque Deus está passando por aqui através da mensagem dos 7 trovões. Está passando por aqui, pelo Brasil, através da mensagem da esposa. Não é a mensagem de William Branham agora é a mensagem da esposa. É o ministério da esposa que carrega a mensagem de William Branham. Mas se você tomar a mensagem de William Branham sem o ministério da esposa, você não terá uma mensagem que ajuda o povo. Já não ajuda mais. Como a Bíblia, se você tomar esta Bíblia, que é a coisa abençoada que nós temos, sem a revelação dela, que são essas mensagens que Deus revelou ao profeta, o que é esta Bíblia, se você tomar só a Bíblia não vai adiantar. Por isso, a igreja mandava e queimava as Bíblias. Talvez vocês viveram no tempo da queima de Bíblias. Eu estou vivendo agora no tempo da queima dos CDs. Mas já tem muitos que viveram no tempo da queima de Bíblia, que a igreja mandava queimar a Bíblia. Esse livro da capa preta é perigoso, queima ele. Hoje, a igreja mudou a artimanha. O diabo, só ele sabe trabalhar para enganar o seu povo. Aí, hoje, o diabo vem e diz, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque ele sabe que Deus já saiu dela e está neles. Agora você vai arrepiar. Essas mensagens eram rejeitadas no início, mas agora cada um quer um livrinho. Porque Deus já saiu dele. Mas aonde Deus está agora? Deus está no povo agora que crê nesta mensagem. Deus não está na letra que mata, mas não. Não está porque agora a letra todo mundo quer. Escuta uma pregação com revelação para você ver se eles querem. Como meter o fogo na Bíblia, queimaram mensagem, hoje queima CD. Eu não sei o que vão queimar aí para frente.
Talvez é eles mesmos, mas vai chegando o tempo de tudo isso. É o tempo que nós estamos vivendo. Agora, tem que reconhecer quando Deus trabalhou, aonde Deus vai saindo. E para mim, Deus está quase para sair do Brasil. Pode não ir muitos anos. Você pensa, vai uns 40 anos ainda para Deus sair do Brasil. Deus vai passando assim, o evangelismo já veio. O pastor Joaquim Gonçalves já pregou o evangelismo da mensagem. Ele não pregou a revelação da mensagem. O evangelismo da mensagem foi pregado por ele e eu sou um fruto desse evangelismo. Vocês também têm alguns que são fruto deste evangelismo da mensagem por todo o Brasil e em 7 países vizinhos. Esse tempo passou. Agora está o tempo da revelação da mensagem, que é o ministério da esposa de Cristo. Não Apocalipse mais 10:7, mas 10:8. Que a primeira e segunda etapa você traz aqui até 10:7. 10:8 é a terceira etapa do profeta. Profetize outra vez, coma um livro e profetize outra vez. Quer dizer, repita o que Brana pregou. Profetizar. Eu não posso profetizar, quer dizer, pregar uma coisa que Brana não pregou. Eu não posso, tenho que profetizar o que ele profetizou. E as mensagens de profecias do profeta foram exatamente as mensagens de 63 a 65, que foi as grandes profecias, que nunca ninguém soube nada daquilo, e que Deus revelou ao profeta, e ele deixou em livros para nós. E Deus diz para ele, armazena alimento, porque virá um tempo de fome. Agora, o tempo de fome tem sido cumprido. Nós temos comido tanto, que só essas mensagens é que satisfaz cada um de nós. Não tem mais nada que satisfaz. Agora, sem a revelação da terceira etapa, se você não tiver a revelação da terceira etapa, você não vai dar conta de obedecer nada que está aqui. Nada que está nesse livro. E esse livro aqui já chama, Hoje tem se cumprido esta escritura. Hoje tem se cumprido esta escritura. Escritura. Encerrando aqui. Aqueles que esperam pelo impossível. Hoje foi 1963 a 65. Tem se cumprido esta escritura. A vinda de Cristo chegou a ler aqui. Hoje tem se cumprido essa escritura. Vamos encerrar? Aqui é tão fácil que é a última página, só para deixar esse pedacinho. 145, hoje tem se cumprido essa escritura, tradução de Goiânia. Hoje tem se cumprido, escutem amigos, ele leu a escritura, devolveu a Bíblia ao sacerdote e logo diz a Bíblia, todos os olhos do povo estavam fixos nele, então ele lhes olhou dizendo, hoje tem se cumprido esta escritura. Eu lhes tenho lido as escrituras mostrando mais de uma dúzia de evidências de que estamos vivendo nos últimos dias. A geração que verá a Jesus Cristo voltar na terra. Olha bem o verbo. A geração que verá. Isso é futuro. Escuta agora. Jesus Cristo voltar na terra. E esta noite lhes digo de novo, hoje tem se cumprido estas escrituras ante vossos olhos. Se não tiver revelação, ele leva para o futuro e a coisa está no presente ali na hora. Hoje tem se cumprido, hoje. Senão ele dizia, vai cumprir essa escritura. Hoje tem se cumprido essa escritura. Pai Celestial, obrigado pela palavra, pela mensagem, pela escritura, pela revelação. Se não fosse um profeta, Pai, onde estaríamos? E se não fosse o Senhor ter aberto estas coisas para nós desde o ano 2000 para cá, onde estaríamos? Como os demais, que chega ao ponto de não ter esperança. A sua palavra mostra isso. O seu profeta diz isto em almas encarceradas hoje. Que muitos vão vir ao altar e muitos pregadores estarão pregando o arrependimento e não surtirá nenhum efeito na vida do povo, porque a porta já está fechada. Deus, obrigado por esta luz, pela palavra do dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.